Deus, maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade em poder estar aqui com meus irmãos. Sou o pastor Edson Borges, onde tenho a alegria de servir a Jesus Cristo ao lado de meus irmãos ali na abençoada igreja ADSM Cosmopolita, onde com muita alegria e com muitas bênçãos do Senhor, temos a alegria de representar o nosso pastor presidente, Deiró de Andrade, juntamente com a nossa pastora Ana Suzy, ok? Queridos, louvo a Deus também pela vida do nosso irmão servo de Deus que está aqui conosco, a nos ajudar a fazer este trabalho e também deixar a palavra de Deus ao coração de nossos irmãos, tá bom? Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor líder regional, pastor Donizete, juntamente com a sua pastora, a sua esposa, nossa irmã pastora Luciana, este casal abençoado que tem sido um canal de bênção também ali para a Regional 5, aonde nós fazemos parte, tá certo? Mais uma vez, também louvar a Deus pela vida do nosso presidente, Deiró de Andrade, e pela vida do nosso pastor, da nossa pastora Ana Suzy, que também tem sido um canal de muita bênção para o campo de São Mateus, tá certo? Maravilha. Meus irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, dividir com vocês uma palavra nesta noite, que se encontra no livro de Números, capítulo 13, glória a Deus, do versículo 26 e diante, ok? Números, capítulo 13, do versículo 26 em diante, que nos diz o seguinte: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a ele e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que os enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Porém os filhos de Israel diziam: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos dos Anaques, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também aos seus olhos. Bom, queridos, esta passagem todos nós lembramos bem, que está falando sobre os espias que Moisés, juntamente com Arão, enviou para espiar a terra a qual Deus havia prometido para o seu povo. E o texto, a história vai nos dizer que depois de passar quase um ano no Sinai, onde Israel recebeu a lei, a nuvem, que simbolizava a presença do Senhor naquela época também, ela se eleva. E diz a história que Israel então recomeça a sua viagem em direção ao norte. O interessante e bom nós lembrarmos que Deus havia feito uma promessa para o seu povo. Mas é bom nós lembrarmos que esta promessa, ou a promessa de Deus, ela tinha sido condicionada à obediência. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é rico em bondade, em misericórdia, porém, ele também nos exige ou nos pede a nossa obediência. Ou seja, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, acreditar naquilo que ele nos diz, ainda que a circunstância muitas das vezes diga para nós que não, mas é bom nós obedecermos e acreditarmos na palavra de Deus.
Então agora esse povo, eles estão marchando no deserto, mas debaixo de uma promessa que Deus havia feito para o seu povo há muitos anos atrás. E ao espiar aquela terra, como nós aqui acabamos de ler juntos, eles observam e olham muitas dificuldades. Eles observam que existem muitos homens, eles observam que existem gigantes, da descendência de gigantes, e ao olhar toda a circunstância, a fé daqueles homens foram abalada, porque aos seus olhos, eles estavam olhando apenas aquilo que trazia uma imensa dificuldade para que eles pudessem obter aquela terra, ou seja, a promessa que Deus havia feito a eles. Por isso a Bíblia nos ensina, a nós que somos cristãos, a não viver por vista, não é? Mas a Bíblia nos chama a atenção e nos ensina, nos aconselha a viver pela fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, porém esperamos, irmãos. Este povo estava esperando uma terra prometida, que não qualquer um havia prometido, mas ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Senhor que vela pela sua palavra. Ele havia prometido a este povo esta terra, mas agora esse povo que foi espiar a terra não deu conta de obedecer e de acreditar na palavra, devido a olhar com o olhar natural, observando as dificuldades, observando os gigantes, as barreiras que eles tinham para obter aquilo que Deus havia prometido para ele. É interessante nós não observarmos as barreiras que muitas das vezes estão à nossa frente, dizendo para que nós não vamos conseguir obter aquilo que Deus nos prometeu. É interessante nós olharmos para a promessa de Deus, irmão. E olhar para a promessa de Deus requer fé. E fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Se você está esperando uma promessa, se você está aguardando a palavra de Deus, acredite, porque vai se cumprir. Agora esse povo, eles tinham agora uma grande oportunidade, uma oportunidade de ser abençoado ou uma oportunidade de não entender a oportunidade que Deus estava dando a eles e continuarem murmurando, porque este povo que subiu à terra a espiar não deu conta de acreditar, mas o texto nos diz que o Caleb e o Josué, esses dois homens, dois moços, o texto, a história diz que eles deram conta de acreditar. E devido a eles derem conta a acreditar, o texto bíblico nos mostra lá na frente que eles obteram a vitória, a promessa. Agora observe que este povo que subiu a espiar a terra, o texto que nós lemos aqui, alguns versículos, nos mostra que devido à incredulidade ou à falta de confiança na palavra e na fé em Deus, eles infamam a terra e todo aquele povo de uma forma tão grande que aquele povo começa a pegar pedra para apedrejar Moisés, para apedrejar o Caleb, o Arão. E aí o texto vai dizendo, todos nós bem o lembramos, que Deus então desce no meio do povo, no meio da tenda, e vem a conversar com Moisés. Mas o que eu queria deixar a meus irmãos, a nós que estamos juntos, através deste vídeo da TV ADSM, abençoada TV ADSM, é que do jeito que esse povo agora tinha uma oportunidade de serem abençoados, ou de não entender essa oportunidade e continuarem murmurando e vendo a dificuldade, em vez de olhar para a promessa, quando nós paramos para pensar nesta palavra, às vezes há momento em nossa vida, em sua vida, em nossa vida, que nós estamos praticamente como este povo, no deserto. Só que nós precisamos lembrar que crente, servo de Deus, pode estar no deserto, mas nunca sozinho. Deus, ele sempre vai estar conosco. Do mesmo jeito que Deus estava com este povo, de dia, numa coluna de nuvem para os proteger do sol escaldante, à noite, numa coluna de fogo para protegê-los do frio e para que eles pudessem enxergar um ao outro, da mesma forma é Deus na nossa vida. Quando nós estamos enfrentando situações difíceis, um deserto, nós precisamos entender que Deus está com a gente. E é uma oportunidade que Deus está nos dando para cumprir a promessa que Ele tem na nossa vida. Este povo estava tendo esta grande oportunidade, irmãos, porque eles estavam debaixo da promessa de Deus. Mas alguns deles não deram conta de olhar e acreditar na promessa, mas sim a observar
as situações difíceis que eles observaram naquela terra que Deus havia prometido. Convido a você nesta noite, juntamente comigo, a todos nós, a nós não olharmos tão somente para a dificuldade, para os gigantes, mas olhar para a promessa de Deus e acreditar, se agarrar na promessa, porque Deus ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não cai por terra e não volta atrás vazia, meu irmão. A palavra de Deus ela vai e faz o efeito para qual foi mandada. E eu tenho certeza que você tem promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a promessa de Deus em Deuteronômio 28 foi derramada sobre a vida do povo de Deus. E ela nos alcança quando nós damos conta de acreditar e de obedecer. Então não importa a circunstância, vamos continuar a obedecer a palavra, meu irmão. Não importa os gigantes, o deserto, vamos continuar crendo na palavra de Deus, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós sermos abençoados, irmãos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, ficar atento, porque este povo aqui estava tendo uma grande oportunidade. Ou acredita e recebe a bênção, ou duvida e perece. O texto, a história, vocês conhecem muito bem, vai nos dizer que aquele povo que não deu conta de crer, pereceram pelo caminho. O texto nos diz isso. Mas o Caleb, o Josué, a sua família, receberam a bênção, irmão. Entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não olharam para os gigantes. Eles não olharam para a dificuldade. Eles não olharam para a circunstância contrária. Eles estavam com o coração e com a fé voltada à palavra de Deus e à promessa de Deus. Então, eu acredito que se eu e você, Igreja do Senhor, continuarmos com nossa fé e os nossos olhos voltados para a palavra e para a promessa de Deus, meu irmão, não existe gigante que impeça o que Deus tem para você. Não existe deserto que vai fazer com que você morra ou venha parar no meio do deserto. O Deus que nos chamou e que nos fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Querido, esse texto, esta rápida mensagem, nos traz um tema que fala sobre oportunidade perdida. Esse povo teve a oportunidade. Alguns perderam a oportunidade, mas o Caleb e o Josué abraçaram a oportunidade que Deus estava dando a eles de serem abençoados e de entrar na terra prometida. Deus me deu, Deus te deu, Deus nos deu uma oportunidade de sermos abençoados e de entrarmos na terra prometida. Basta nós crermos na sua palavra, acreditarmos naquilo que Ele nos disse e com certeza a bênção de Deus vai nos alcançar. Amém, meus irmãos? Queridos, que Jesus continue vos abençoando, que o Espírito de Deus possa guardar e dar o crescimento nesta palavra, breve palavra, ao meu coração e ao seu coração. Não perca a oportunidade que Deus tem nos dado. Deus está conosco em qualquer situação. Basta nós acreditarmos na sua promessa, o milagre vai acontecer, irmãos. Basta nós lembrarmos dos muitos milagres que Deus operou no deserto, porque foi no deserto que Deus operou muitos milagres na vida daquele povo. A água saindo da rocha, maná caindo do céu, roupa crescendo em seu corpo, grandes livramentos. Então saiba que não importa o deserto, não importa a circunstância, o milagre de Deus vai continuar acontecendo sobre a nossa vida, porque Deus é maravilhoso. Amém? Então, concluindo a palavra de Deus com a seguinte frase, tá bom? Para o meu e para o seu coração. Saibamos nos comportar adequadamente diante da oportunidade que decidirá o nosso futuro. Então saiba se comportar. Pastor Edson, como eu vou me comportar? Acredite em Deus. Acredite em Deus. Acredite na palavra de Deus, porque fazendo assim, Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Espírito de Deus continue a falar melhor ao vosso coração, que Deus abençoe mais uma vez e seja louvado pela vida do meu pastor, do seu pastor, do nosso pastor Deirode Andrade, nossa pastora Ana Suzy, este casal, esta família abençoada que tem nos abençoado o campo de São Mateus de uma forma maravilhosa, tá bom? Deus abençoe também o presbítero servo de Deus que está aqui conosco, trabalhando aqui na TV EDSM incansavelmente. Louva a Deus pela vida do servo de Deus, presbítero Edmilson. Louva a Deus pela vida dele, pela esposa dele, pela sua família. Servo de Deus que tem trabalhado incansavelmente
para levar a palavra de Deus através da TV ADSM ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe, Deus seja louvado pela sua vida e tenha uma boa noite debaixo da bênção e do poder de Deus, em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Maravilha, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra, Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, amém? Queridos, quero deixar ali o endereço da ADSM Cosmopolita, a igreja onde nós temos o privilégio e a oportunidade de servir a Jesus, representar o nosso pastor presidente, juntamente ao lado de minha esposa, meus filhos, e juntamente a igreja ali, um povo feliz e muito abençoado, tá bom? Se você se sentir feliz e querendo ali nos visitar, nós estamos ali em Guaianazes, tá certo? Na rua Aldeia Maria, número 96. Rua Aldeia Maria, número 96, em Guaianazes, tá? Se você estiver aí próximo à congregação e sentir o desejo de estar dali, adorar a Deus conosco, ouvir a bendita palavra do Senhor Jesus, vai ser uma imensa alegria, um privilégio receber você, sua família, para juntos darmos glória a Deus e servir a este Jesus que é muito bom, tá bom? Deixo a vocês convite e deixo a paz e que Deus possa continuar abençoando e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Fazer uma breve oração para que Deus possa assim continuar a nos abençoar. Pai bendito, em nome de Teu Filho amado Jesus, nós lhe agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de poder estar aqui juntamente com os Teus filhos, transmitindo, Senhor, e dividindo a Tua bendita palavra, Senhor. Que o Senhor alcance e abençoe a cada um dos Teus filhos que tiver a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que é poderosa para abençoar e para proteger e para dar vitória. Por isso, Senhor, nós lhe agradecemos e rogamos a Tua bênção sobre todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Maravilha. Deus os abençoe, meus irmãos. Paz.